Oi gente, tudo bem com vocês? Cenário novo, estamos gravando ao ar livre, vocês devem estar ouvindo alguns barulhos, provavelmente vai passar alguém aqui atrás, mas simplesmente não aguentava mais aquela parede branca com a cabeceira. E hoje tá um dia que não está chovendo, abriu um solzinho, então acho que dá pra gente variar um pouco. Vou falar hoje sobre uma leitura que eu tenho feito aqui para o meu mestrado e que, na verdade, é um livro que me acompanhou durante a minha história e um autor que foi muito importante para mim, e eu resolvi compartilhar um pouquinho aqui com vocês, que é o autor Anton Chekhov, né? Vamos falar de literatura russa hoje. Com o seu livro mais famoso de contos, que é A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, né? Uma coletânea. E, na verdade, eu já li muitos contos espalhados por aí pela vida do Chekhov, mas a coletânea mais famosa dele mesmo é A Dama do Cachorrinho. Não estou com ele aqui, obviamente, porque, como vocês já sabem, estou na Inglaterra fazendo mestrado e não trouxe nenhum livro comigo, e, enfim, reli em versão e-book. Então, vou deixar aparecendo aqui as imagens do Chekhov, da capa e tal, vão estar aparecendo aqui na edição no vídeo, beleza? Antes da gente começar, por favor, se inscrevam no canal, como sempre, voltamos com tudo agora, com os vídeos. Deixem o like aqui no vídeo que fortalece aqui o meu trabalho de produção de conteúdo. E deixem um comentário aqui se vocês já leram o livro do Chekhov, se vocês gostam de literatura russa e desses autores mais clássicos. Sigam lá no Instagram, @filapreferencial, e é isso, vamos falar de Chekhov hoje. Então vamos lá, um pouquinho sobre o Chekhov, antes da gente começar a falar do livro em si, né? Ele nasceu em 1860 na Rússia e morreu em 1904, com 44 anos, de tuberculose. Que original, né, gente? E, ao contrário de muitos escritores russos, ele não era um intelectual, pensador, né? Não era a primeira profissão dele, na verdade ele era médico. E eu acho que isso teve um grande impacto na produção do texto dele, né? Porque ele era um cara do mundo. Ele não ficava lá enfiado na Torre de Marfim e pensando e falando e escrevendo coisas bonitas. Ele ia pra rua, ele tinha contato com os pacientes, né? Com pessoas de diversas classes sociais, né? Desde gente muito pobre, servos, pessoas de classe média, até aristocratas. Tá abrindo um solzinho, ai, amém, Jesus. E também por ele ter tido uma infância bastante pobre, né? O pai dele era um servo liberto, né? Para quem não sabe, a Rússia era praticamente feudal até o fim do século XIX, né? E o pai dele tinha essa origem muito pobre e ele passou muitas dificuldades durante a infância e a formação dele, né? Ele teve grandes oportunidades aí de estudar e de se tornar médico, mas foi um processo bem árduo. E isso está refletido não só nesses retratos de pessoas de diversos estratos sociais, como numa preocupação social, né? O Chekhov, ele tinha uma preocupação muito grande com os fracos e oprimidos, aí, mulheres, crianças, enfim, com toda essa questão social do momento histórico dele na Rússia. E agora eu queria só fazer um parênteses para contar a minha história com o Chekhov, né? Provavelmente os contos do Chekhov foram as primeiras obras de ficção literária, de literatura mesmo, né? De qualidade, com uma preocupação artística com a linguagem, que eu li e realmente gostei, que não foi recomendado pela escola, que foi leitura obrigatória, e também não foi assim, Harry Potter, best-seller, essas coisas. E foi quando eu tinha 15 anos, porque a gente foi fazer uma peça de teatro, foi a primeira peça que eu fiz na minha vida, que foi inspirada em contos de Chekhov. Então a gente transformou alguns contos dele em cenas de teatro, né? Inclusive um dos contos que tá na Dama do Cachorrinho, que é A Corista, que é um dos contos que eu vou falar aqui. Eu vou focar aqui a minha análise na Corista e o conto que dá nome ao livro, né? A Dama do Cachorrinho. E eu simplesmente me apaixonei pela escrita dele e pelo fato dele não fazer julgamentos, ele retratar pedaços da vida como ela é, né? Sem grandes preocupações morais, né? Sem grandes elucubrações sobre coisas filosóficas e, enfim, os ensaios sociais, né, e tal, que era o que os autores da época faziam muito, né? O Tolstói, o Dostoiévski, que escreviam aqueles calhamaços,
E o Chekhov é ao contrário, né? Ele gosta da economia, escrevia contos, né? Narrativas curtas. Ele não escreveu nenhum romance. Escreveu centenas de contos e 6 peças de teatro. E todo o teatro dele é todo um capítulo à parte, né? Ele revolucionou aí o teatro e tal, e algumas coisas que eu vou falar aqui na análise do livro. Vamos rapidamente ao enredo desses 2 contos, em que eu vou focar aqui. Em ordem de aparição no livro, A Corista, né, fala da história de uma mulher que chega na casa da amante do seu marido, pedindo as joias que ele supostamente teria dado para ela, porque ele está endividado e ele possivelmente vai ser preso. E tem um desfecho bem trágico que não vou contar aqui para vocês lerem, tá bom? E no caso, a peça que eu fazia, eu interpretava o papel da esposa, eu com 15 anos, coitada de mim. É um conto em que todos os personagens têm alguma questão moral. A mulher que era a amante, ela era uma, né, corista, ela trabalhava num coro, uma artista, e nessa época elas eram vistas, né, como prostitutas mesmo. E aí ela tem essa questão moral de estar tendo um caso com um homem casado e etc, que pra época era uma coisa bem pior do que hoje já não é legal, mas enfim. E o homem, né, que, enfim, está cometendo adultério e possivelmente desfalque dentro da repartição dele, lá ele é funcionário público, e a esposa que tá, enfim, não vou entrar muito sobre a questão moral da esposa, porque envolve aí o desfecho da história. Mas ela também não tem uma moral muito assim, né, correta. Ela tá ali indo botar a culpa na mulher do comportamento do marido dela, para começar, né. E o Chekhov, ele faz você ver todos os lados da história. É claro que a gente se identifica mais com a corista, com a pobre coitada da menina, título do texto, né. Mas isso é muito típico dele, um tema que é tão repetido, né, na literatura. Existem tantos livros sobre adultério, né? O nosso Dom Casmurro brasileiro, o Primo Basílio de Portugal, ou na própria Rússia, né, com o Tolstói, com a Ana Karenina, que fala sobre adultério, um calhamaço gigante e condena praticamente, né, a imoralidade, o adultério e tal. E o Chekhov não, sabe? Ele escreve um texto de poucas páginas em que você se identifica muito com os personagens e tudo é tratado com uma economia muito grande, as descrições são muito batidas ao máximo. Tem uma carta muito famosa dele, inclusive, que ele aconselha um jovem escritor a cortar tudo que não for útil na história, tudo que não for importante, você corta, deleta, porque a sua história vai ganhar. E ele, né, ele era da escola realista, eu não gosto muito de ficar falando sobre escolas literárias, né, mas ele era realista e ele prezava por essa concretude do texto, por descrever a cena exatamente como ela está acontecendo, com todos os detalhes concretos, né, e ao mesmo tempo se livrando dos clichês. Ele, né, nessa mesma carta, ele fala que é muito melhor você descrever uma noite de luar, falando sobre o brilho do luar numa garrafa, do que você ficar com imagens românticas sobre a noite iluminada. Enfim. E o nosso segundo conto que eu vou falar é A Dama do Cachorrinho, que é o mais famoso dele, é citado em muitos lugares, tudo que é curso de escrita a gente analisa esse texto. E ele também fala de adultério, né? É um casal e eles estão passando férias em um balneário, né, lá no sul da Rússia, no sul da Rússia, isso mesmo. E aí eles se conhecem e começa a rolar um flerte e tudo mais. E aí eles acabam se apaixonando, eles são muito infelizes, os dois são muito infelizes por motivos diferentes nos seus casamentos. E é muito real a maneira como eles se interagem, como essa paixão é construída, é muito bonito, muito romântico. E é doido você ver, você sentir um quentinho no coração, um romântico, né? Sentir que você está lendo uma coisa muito romântica. E um autor que é tão social, que tem uma preocupação tão social, né? Como o Chekhov, que escreve contos sobre pessoas de rua, sobre mulheres oprimidas, sobre assuntos muito políticos. E, novamente, personagens com uma moral um pouco duvidosa, né? Cometendo adultério e, né, continuando esse caso, enganando os respectivos cônjuges. E isso, para a época, era muito, muito inovador, né?
E ao mesmo tempo, eu falei que eu ia falar do teatro, né? Um elemento que é muito teatral nas obras dele e que também foi inovador no teatro dele é o subtexto, né? Quem é de teatro vai entender essa palavra, que é um jargão de teatro. É o quê? É o que não está dito explicitamente. É o que o ator, ou o leitor, no caso, tem que concluir a partir do que está sendo posto ali no texto, nas ações, nas rubricas, e nas descrições, e nas falas, nos diálogos, para você interpretar aquilo de uma maneira mais verdadeira. Isso é muito inovador, né? Para quem não sabe, o Stanislavski, né, o grande teórico do teatro, desenvolveu o método dele, que foi, né, o pessoal usa até hoje, em cima da peça A Gaivota, do Chekhov, que eu adoro também, gosto muito. Chekhov, né, no meio do teatro é assim, ou você ama ou você odeia, e eu sou do time que ama. Mas voltando à questão dos julgamentos morais, outra frase muito famosa nessas cartas do Chekhov é a seguinte: o autor não deve responder a nenhuma questão. Ele deve formular as questões da maneira correta, da melhor maneira que ele puder. E eu levo isso muito para minha vida como escritora, né? A gente não tem muitas vezes resposta para nada, mas a gente tem a obrigação, enquanto escritores, de formular as perguntas corretas e de maneira correta, né? E da maneira mais elaborada e completa possível. Nesse livro tem muitos outros contos incríveis, tem Ana no Pescoço, tem Vanka, tem Aniuta, que é lindo, 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 lindo Aniuta, muito triste, mas muito bom. Não vou ter tempo, obviamente, de expandir aqui todos eles. E fica muito a dica para quem, especialmente para quem está querendo começar a ler literatura russa ou ler literatura mais clássica, porque são contos, são histórias curtas que você lê numa sentada e você não precisa ficar com aquela responsabilidade do calhamaço cheio de elucubrações filosóficas do, né, Dostoiévski, Tolstói, esses escritores mais megalomaníacos, digamos assim, da Rússia. Então é isso, eu tenho uma apresentação essa semana sobre o Chekhov, me desejem sorte, tenho estudado e relido e tem sido muito gostoso retornar a esse autor que estava um pouco esquecido na minha vida de leitora e redescobrir, né, reler esses textos que eu li tão jovem e ter novas impressões diferentes, né, hoje, mais de 15 anos depois, não, mais de 15 não, quase 15 anos depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do meu novo cenário aqui. Eu acho que está um pouquinho barulhento, mas enfim, era o que tinha para hoje. Se inscrevam no canal, estamos quase chegando a 3.000 inscritos. Deixem o like aqui no vídeo, deixem as suas dicas de outros contos do Chekhov, outras literatura russa, livros de literatura russa que vocês curtam. E sigam no Instagram, @filapreferencial. Estamos voltando com as lives. Este domingo teremos lives, fiquem ligados, mas a gravação vai ficar aqui no YouTube como sempre. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.